Porque o Brasil não tem trens. Eu vi esse vídeo aqui. Eu não sei porque o Brasil não tem trens. É um, é um tema recorrente, principalmente nas lives do Renan, né? Que o Brasil não tem essa grande tecnologia do século XIX, que é ter muitos trens. Um Brasil, sabe, da dimensão do Brasil ter tão pouco trem. Deve ter uma explicação lógica. Eu realmente não sei. Já ouvi falar em live que é caso de lobby para caminhão, mas eu não sei a verdade. Esse canal que Ciência Todo Dia eu não conheço, mas ele tem 7 milhões de seguidores, então deve ser interessante, vamos dar uma olhada. Em 1854, o gaúcho Irineu Evangelista de Souza recebia o título com o qual ele entraria para os livros de história. Barão de Mauá. Desse dia em diante, ele seria conhecido como Barão de Mauá. A honraria foi concedida Eu já vi na novela. pelo imperador Dom Pedro II. E foi Já vi na novela o reconhecimento Barão às de Mauá. contribuições do primeiro grande empresário brasileiro à jovem indústria nacional, que até então andava a pé ou no lombo de mulas. Opa, deixa eu tirar Irineu isso aqui. virou o Barão de Mauá poucos minutos depois de inaugurar Já vi esse cara. Já vi em algum podcast, alguma coisa assim. Nunca tinha visto ele no canal dele. a primeira ferrovia da história do Brasil. E esse foi um passo gigantesco rumo ao É futuro. legal? Ferro- Dá pra me inscrever no canal dele? Eu vou me inscrever então. Ferrovias na época eram a tecnologia mais moderna em transportes terrestres e eram muito usadas mundo afora. E quando elas finalmente chegaram no nosso país, ele era tão velho que ainda se escrevia com Z. Domingo verificou-se uma das solenidades que mais brilhante futuro afiançam a nossa pátria. Nossa. Foi inaugurada a primeira estrada de ferro que veio dar-nos ideia dessa imensa conquista da ciência aplicada à indústria, a Estrada de Mauá. Calma, pera aí. Eu não vou pausar tanto esse vídeo porque eu quero ver a explicação. Se bem que o vídeo é bem curto. Eu só quero fazer uma menção honrosa que é esse português antigo. É muito bom, cara. Eu tenho uma versão bem antiga do Isaú Jacó, que o português é quase ilegível, cara. É muito diferente como o português mudou, cara. Nossa, tá escapando aqui. Preciso de um fone, galera. Ajudem com o fonão do Junito. Como o português, a língua mudou, né? Meu Deus do céu. E olha só, veio dar-nos ideia. Isso aí é bem moderno. Dar ideia é uma gíria que é feio. Nessa época era... É coloquial que se fala? Não, nessa época era formal. Hoje é muito coloquial, é uma gíria, né? O dar ideia. Ó, dar-nos ideia dessa imensa conquista com 2 M's, da ciência com SC, aplicada com 2 P's, a indústria, a Estrada de Mauá. Ó, é 2 F's, meu Deus do céu. E olha que precisa fazer mais algumas reformas no português, eu acho, né? Por exemplo, por que existe porquê? 4 tipos de porquês. Tem alguma razão lógica pra isso? Não tem, cara. Não tem. Por que não simplifica? Por quê? A estrada de ferro Mauá foi construída dentro dos limites do que hoje é o município de Magé, na região metropolitana do Rio. Ela começava na estação ao fundo da Baía de Guanabara, colada ao Porto Mauá, e seguia por 14,5 km de trilhos até a raiz da serra. Na primeira viagem oficial, a Baronesa, locomotiva batizada em homenagem à esposa de Mauá, partiu puxando 3 vagões de passageiros e 1 de mercadorias. E a bordo ia um bonde pesado. A própria Baronesa, o barão, Chama de gorda. a imperatriz Teresa Cristina e centenas de convidados curiosos sobre a novidade. Foram só 23 minutos de viagem, que começou a 1h27 e terminou a 1h50 da tarde. O trecho ainda era bem curto, já que era só a primeira etapa de um projeto que ia muito além. A intenção seria mais tarde prolongar a estrada para vencer a Serra do Mar até o centro de Petrópolis, a chamada Cidade Imperial, e depois chegar aos estados de Minas Gerais e São Paulo. Só que isso acabou nunca saindo do papel. Mesmo assim, as ferrovias em geral ganharam muita força e se espalharam a ponto de se tornarem por décadas o principal transporte de passageiros e de cargas do país. Ah, já foi então, Mas grande. espera um pouco. Se em 1854 os trens eram associados a um brilhante futuro, Por que que parou? eu tô vivo agora, no futuro, mas eu nunca viajei de trem? O que aconteceu para que eles tenham praticamente sumido do mapa mais de 170 anos depois? Por que o Brasil não tem mais trens? Antes de mais nada, Cara, eu tô curioso agora, eu quero ver qual que é a malha ferroviária do Brasil. Porque é o seguinte, aqui em Curitiba a gente tem um trem, né? A gente tem um trem que vai pela serra, vai até Paranaguá, mas é um trem turístico. Não é usado para você viajar. Eu sei que tem um trem que corta o Paraná
E tem um porto lá em Cascavel, vai de Cascavel, vai até o porto de Paranaguá, mas é um trem, né? É um trem. Quando você viaja pro interior do Paraná, você pega quase toda essa linha do trem. Cadê aqui? Acho que tem a malha ferroviária. Ó, essa malha aqui, ó, vai de Cascavel. Ah, tem mais algum? Ah, não é tão pequena assim, achei que era menor, viu? Tem o trem que vai pra Morretes também, mas não é o mesmo? Ó, é o mesmo trem, vai sair de... É o mesmo trem, é a mesma linha. Mas tem o que vem de Ponta Grossa. Tem em Minas, trem de viajar, financiado pela Vale. Ih! Mas olha, cara, olha essa região inteira aqui, olha o tamanho, que não tem uma linha de trem. Mas não teve uma novela da Globo que tinha alguma coisa Maria? Não, Mari Maria? Ó! Não, nem ferrando que eu vou nesse trem. Nem ferrando. Meu nome é Fabi Cassol e hoje nós estamos fazendo... Oi, Fabi Cassol, só quero ver os trilhos. Dane-se. Quero ver os trilhos. Bonito, cara. Eu preciso lembrar que existem algumas linhas de trem no nosso país, principalmente de carga. Mas se nós não contarmos os trens urbanos, como metrôs que estão presentes em apenas 15 cidades do Brasil, as ferrovias ainda são realidades pontuais por aqui, o que torna praticamente impossível viajar sobre trilhos pelo nosso país. E pior, mesmo com muita vontade, ficou muito caro e difícil mudar essa realidade por causa de dificuldades técnicas. O que eu vou falar agora provavelmente vai vir como surpresa para algumas pessoas, mas o Brasil não tem tão poucos trilhos assim. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o Brasil tem hoje mais ou menos 30 mil quilômetros de ferrovias. E isso equivale a mais de 7 vezes a distância entre os municípios mais ao sul e mais ao norte do Brasil, Chuí, no Rio Grande do Sul, e Uiramutã, em Roraima. 30 mil quilômetros de trilho parecem bastante, né? E de fato não é pouco. Mas também não é muito. Nossa, sim. Primeiro porque desses 30 mil quilômetros, cerca de 11 mil estão fora de ação. E em segundo lugar, porque toda essa estrutura férrea está bem mal distribuída ao longo do nosso território. O mapa ferroviário mais atualizado que a gente tem hoje mostra que as estradas de ferro se concentram principalmente no sudeste, depois no sul, ficam um pouco mais espaçadas no nordeste e praticamente desaparecem no centro-oeste e no norte do país. Que era o mais importante ter, né? Que já é evidente, fica ainda mais gritante quando se coloca o Brasil em perspectiva. Esse outro mapa mostra como o Brasil é um grande vazio de ferrovias se comparado ao resto do mundo. Nossa. O Japão, por exemplo, só foi ter a sua primeira estrada de ferro 18 anos depois do Brasil, em 1872. Mesmo assim, hoje tem praticamente os mesmos 30 mil quilômetros de trilhos, com a malha japonesa ligando todas as 8 regiões e as 4 principais ilhas do país. Só que tem um porém. Né? O Japão é grande, parece pequeno. E só que lá tem os trens balas e tal, tem trem moderno. Vamos colocar o mapa do Japão perto do Brasil pra gente ver a comparação. O Japão é bem grande. O Japão é enorme, cara. Não é tão absurdo assim. Vamos colocar o Japão em cima do Brasil pra gente ter uma ideia do tamanho. Ah, não. Puta gente. Não. É grande, mas estão passando muita vergonha. Nossa senhora. Quase a malha rodoviária inteira aqui, ó, do Brasil. Tá dentro do Japão. Direito a mais de 3.600 quilômetros de trens-bala. Aí você pode até argumentar que não tem justiça essa comparação, porque é muito mais fácil construir trilhos em um país como o Japão, que é muito menor do que o Brasil, e que nesse caso é necessário tudo montanhoso. estrutura para cobrir todo o território. Mas será mesmo? Então vamos olhar só para países de dimensões continentais, de porte similar ou superior ao Brasil. Mesmo olhando dessa forma, o Brasil ainda tem relativamente poucos trilhos no chão, perdendo para países enormes como China, Rússia e até o Canadá em termos de trilhos por milhão de quilômetros quadrados. A Rússia, por exemplo, tem quase o dobro da quantidade de trilhos de trem relativo ao seu tamanho. E até a Austrália, que é basicamente um deserto com cidades litorâneas e uma população bem menor, tem uma malha ferroviária mais densa do que a nossa. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a cultura do carro, é possível viajar de Nova York a Los Angeles pagando apenas uma passagem. Enquanto isso, no Brasil, não dá pra fazer nada perto disso.
Dentro dos nossos 30 mil quilômetros de trilhos, só 2 linhas fazem transporte regular de passageiros. A Estrada de Ferro Carajás, entre São Luís do Maranhão e Paraupebas, no Pará, e a Estrada de Ferro Vitória Minas, que liga Cariacica, cidade vizinha da capital capixaba, a Belo Horizonte. Eles erraram aqui, né? Estrada de Ferro Carajás... Eles colocaram Cariacica aqui. Entre São Luís do Maranhão e Paraupebas, no Pará, e a Estrada de Ferro Vitória Minas, que liga Cariacica, cidade vizinha da capital capixaba, a Belo Horizonte. Eu nem sabia que tinha transporte. Mas então, tem com transporte por que passageiro. o Brasil abandonou os trens? Para entender bem a resposta dessa pergunta, nós precisamos rapidamente lembrar da história dos trens. Trens tiveram protagonismo desde o fim do século XIX até o início do século XX, mas a crise de 1929 nos Estados Unidos impactou seriamente as exportações do nosso principal produto, que era o café, e com isso prejudicou a rentabilidade dos trens. Depois disso, o Brasil se industrializou e mudou de perfil, se transformando de um país historicamente rural para majoritariamente urbano. E a pá de cal sobre as ferrovias veio na década de 1950, com a decisão do governo Juscelino Kubitschek de apostar no incentivo à fabricação de carros para impulsionar a indústria, o que fez do Brasil um país que abraçou as rodovias e deu as costas para os trens. E todos esses fatores são importantes, mas tem uma outra questão técnica para o abandono dos trens que costuma ser esquecida, causada justamente pela falta de planejamento sobre a forma com que as linhas foram construídas. Conectar a malha ferroviária brasileira não era só questão de sair botando mais trilha no chão, porque se fosse só isso, nós provavelmente já teríamos desenvolvido uma malha ferroviária. O principal problema não é o comprimento de linhas de trem, e sim a bitola. A bitola dos trilhos, só para deixar bem claro. Vai dizer que é diferente. Bitola é o nome que se dá para a distância entre as faces internas dos trilhos que conduzem os trens. E elas podem ser classificadas de 3 formas: bitola estreita, bitola padrão ou bitola larga. A bitola pode parecer só essa eu sabia também, mas na realidade é uma questão chave para a conexão entre linhas de trens. Uma locomotiva só vai funcionar de forma adequada se as bitolas de rodeiro, que é a distância entre as rodas, se encaixarem corretamente nos trilhos. Ou seja, os dois precisam ter tamanhos compatíveis. Um trem feito com as rodas espaçadas pela distância de 1 metro só consegue andar sobre trilhos com bitolas de 1 metro. Agora, se esse mesmo trem encontrar uma mudança de bitola no caminho, por exemplo, de 1 metro para 1,60 m, ele não tem como seguir viagem. A bitola é tão importante que ela é uma questão central da política de vários países que têm conflitos históricos com seus vizinhos. Por exemplo, a Europa continental usa principalmente a bitola padrão, até chegar nos países da antiga União Soviética, em que uma bitola ligeiramente maior é usada. E essa fronteira de bitolas não é um acidente ou erro de engenharia. Vários países da Europa queriam evitar que os países vizinhos pudessem conectar os seus trilhos de trem para transportar recursos para uma guerra ou invasão. O que faz muito sentido. Segurança nacional. Escolher o tamanho certo da bitola às vezes é questão de segurança nacional. Mas no Brasil, a história foi diferente. Aqui não tem motivo para ter bitola diferente. Uma bitola larga. Algumas fontes afirmam que era de 1676 milímetros, chamada de bitola indiana por ser a mais comum naquele país. Só que as ferrovias que vieram depois não seguiram o mesmo padrão, porque naquela época elas não eram planejadas de acordo com uma política pública nacional. A construção de linhas até tinha incentivos fiscais da coroa brasileira, mas cada uma delas era concebida pela iniciativa privada para atender aos seus próprios interesses mais imediatos, que em geral era transportar café para os portos do Rio de Janeiro e de Santos. Sem muita preocupação com unidade, diferentes empresários construíram seus próprios traçados sem pensar em seguir um padrão nacional, o que gerou uma sucessão de trilhos com caminhos redundantes e pouca ou nenhuma integração entre eles. Aí, ó, os ANCAP vão ficar bravos com isso. Quer dizer que se não tiver intervenção estatal, vira uma bagunça construir estrada de ferro? Ê, Miorim! E foi nesse cada um por si e Deus contra todos que o Brasil chegou a 1889, o ano do golpe militar que derrubou o Império e instaurou a República. Nesse ponto da história, o Brasil tinha pouco mais de 9 mil quilômetros de trilhos e inacreditáveis 8 tipos de bitola. Nossa Mas senhora. eu estaria mentindo se eu dissesse que essa fragmentação da malha ferroviária foi exclusividade do Brasil. A diferença é que aqui a gente insistiu no erro. O Reino Unido, por exemplo, decidiu em 1845, só 20 anos depois de inaugurar a primeira ferrovia do planeta, que toda a malha do país seria unificada na bitola de 1435 milímetros. Em 1865, os Estados Unidos, que àquela altura tinham um sistema com 9 bitolas diferentes, trilharam o mesmo caminho e também optaram por uniformizar todas as ferrovias na mesma bitola.
A medida foi passo a passo sendo adotada pelos países mais ricos do mundo, a maioria europeus, até que a Conferência de Berna, em 1907, oficializou a bitola de 1435mm como bitola padrão, também chamada de bitola standard ou internacional. Deveria ter feito a mesma coisa, né? Essa padronização é o que faz da Europa hoje um dos maiores, se não o maior sistema interligado do mundo quando se fala de trens. A bitola standard é usada em quase todos os países do continente, com exceção da Península Ibérica e de países na esfera de influência da antiga União Soviética. Em ambos os casos, razões militares levaram a preferência por bitolas diferentes do restante para dificultar invasões dos vizinhos. Hoje é possível viajar de trens entre Londres, Paris, Berlim, Estocolmo, Oslo, Roma, Viena, Sarajevo, Belgrado, Atenas, Istambul e vários outros destinos, porque todos eles estão em países com o mesmo padrão de bitola de 1435mm. Presente em 60% das ferrovias do mundo, principalmente na China, na Austrália, no Oriente Médio e em alguns países da África. Enquanto isso, o Brasil só foi falar da padronização das próprias ferrovias várias décadas depois, em 1970. Quando os trens já estavam em decadência por aqui, o Ministério dos Transportes da ditadura militar determinou que a malha brasileira deveria ser unificada em torno da bitola irlandesa, de 1,60 m. É larga. O problema é que as linhas já existentes e construídas com outras medidas não foram adaptadas para seguir a nova orientação. E o resultado é que nós vemos hoje, uma falta de padronização muito difícil de se resolver, especialmente no curto prazo. Ao todo, são mais de 22 mil quilômetros de trilhos em bitola estreita de 1 metro e mais de 7 mil em bitola larga de 1,60 m. Outros 514 quilômetros têm bitola mista, formada por 3 trilhos para conciliar 2 bitolas diferentes, nesse caso, de 1 metro e 1,60 m. Além de míseros 194 quilômetros em bitola padrão isolados na Estrada de Ferro Amapá, que é mais um pedaço completamente desconectado do sistema nacional. O maior problema é que os trechos com bitola de 1,60 funcionam praticamente como uma barreira que impede que as ferrovias de bitola métrica da região sul se comuniquem com as similares que estão presentes entre o Sudeste e o Nordeste. E isso faz com que o Brasil tenha trilhos que vão de uma ponta à outra da costa, mas que simplesmente não se comunicam. E aqui é um problema, assim, imagina pra você hoje, nessa situação, tentar fazer alguma integração. Embora, alguns lugares aqui eu nem vejo necessário tanta integração também. Não é tanto um problema disso também, sabe? Eu acho que não teria tanto problema assim ter tantas bitolas diferentes se servisse para algum propósito, porque eu não acho que tem alguma política para os trens servir para algum propósito. Por exemplo, essas daqui de São Paulo, é tudo para transporte de carga, correto? É tudo para transporte de carga. Só tem 2 linhas que transportam pessoas. Mas sim, se fosse ter algum plano nacional, se o livro amarelo trabalhar algum plano nacional, seria interessante tratar disso, mas seria bem caro. Imagina, você tem que mudar 7 mil quilômetros de rodovia, ou no caso 22, que é mais fácil mudar 7 mil ali, né? Nossa senhora, daí você muda... Cara, tem que mudar tudo, né? Em todos o equipamento viário, as locomotivas, os vagões, nossa senhora. Eu não sei como funciona, não faço a menor ideia como funcionaria isso. Mas, assim, olha o tamanho do Brasil, cara. Tinha que ter, ainda mais um terreno acidentado como é o do Brasil, inacessível, né? Fazer rodovia, assim, muita infraestrutura, faz parte da infraestrutura brasileira. Principalmente ligando aqui o centro-oeste e o norte do país. Principalmente, cara. Principalmente. E de passageiros ligando, pelo menos a área do litoral brasileiro tinha que ter uma rodovia inteira, assim, ó. Começando aqui, vindo aqui pra baixo, e uma direta ainda por cima, que passasse pelo Distrito Federal pra fazer conseguir interligar. Isso tem que ter, isso tem que acontecer, pô. Se eu ligar agora pro Beraldo, ele fica maluco com um troço desse. Fica maluco. Essa falta de conexão limita o tráfego de trens em 3 áreas. Esse vai ser meu plano de senador. Boa ideia. E não permite que as locomotivas atravessem longas distâncias. O que contraria por completo as vantagens logísticas que as ferrovias podem oferecer a um país. O que é uma pena, porque nós vivemos em um país de escala continental. Considerando trens de carga, a estimativa é que, para viagens mais curtas, o transporte rodoviário seja a escolha mais econômica. Mas isso se inverte nos fretes de médias distâncias.
Em percursos de 400 a 1.500 quilômetros, que são trechos até certo ponto curtos dentro da realidade brasileira, as ferrovias são mais vantajosas financeiramente do que as estradas. Em distâncias ainda maiores, a melhor escolha seria o transporte hidroviário. Mas nos locais que não dispõem dessa opção, por estarem longe demais do litoral ou de grandes rios, as ferrovias continuam sendo a melhor alternativa. E é por causa dessa... E agora a gente junta isso naquela parte, daquela pauta da Zona Franca de Manaus. Vamos abrir o mapa do Brasil aqui só pra gente ter aquela ideia, né? Manaus. Olha só, as peças chegam em São Paulo, né? A gente já viu isso na live do Renan. As peças chegam em São Paulo, vão de barco até em Belém do Pará. Em Belém do Pará, elas pegam outro... Eles pegam... É um outro tipo de navio, né? Fluvial. Vão até Manaus. Vai até Manaus. Eles montam lá na Zona Franca. Volta até Belém do Pará. Cadê? Eu até perdi. Até Belém do Pará. Júnior se doxando ao vivo. Várias vezes me doxei. E sai de Belém do Pará. Volta de navio pra São Paulo. Aqui, cadê São Paulo? Volta pra São Paulo. Vem pro Porto dos Santos, vai pra São Paulo. E aqui é despachado pro resto do Brasil. Cara, então já que quiseram fazer a porra de uma Zona Franca lá em lá no cu do mundo, no mínimo, era pra ter feito uma ferrovia, né? Até lá, no mínimo. Pelo menos isso, cara. No mínimo. Ai não. Que doideira, cara, que loucura. Essa quebra de bitolas que a malha brasileira não permite um deslocamento por todo o território nacional sem a necessidade de baldeações. O que deixa o frete ainda mais caro porque nós precisamos de 2 ou mais trens para fazer o trajeto que podia ser percorrido por apenas um. Mas o frete não precisa ser caro. Se você gostou dessas camisetas que eu uso nos vídeos e quer usar uma também, a minha loja tá com frete grátis para todo o Brasil. Elas são 100% algodão, o toque é bem macio e bem gostoso de usar. Ai, que e é só usar o cupom usar. FRETE todo dia na hora do checkout. Mas assim como um trem não leva apenas uma camiseta no vagão, a promoção só vale para pedidos acima de 4 camisetas. Então clica aqui no link da descrição para vestir o universo e essas camisetas junto comigo. Mas lá em Manaus tem a máfia da Balsas Canoas. Tem isso também, porque aqui no Paraná tem uma parte... Ó, aqui no Paraná tem essa região aqui, ó. Cadê? Onde que é aqui? Tá vendo aqui? Tem uma estrada que vai de Guaratuba até Matinhos. Quando você pega essa estrada, que é essa estrada litorânea, você para aqui, ó. E não tem mais estrada. Não tem mais estrada. Como é que você continua a viagem? Com balsa. Só que ia ser bonita a viagem de balsa ali. É bem legal quando você para a balsa. Lá umas balsas grandonas e tal. E, cara, era só fazer uma porra de uma ponte. Não é longe, cara. Não é longe, né? É só fazer uma porra de uma ponte. Depois, isso é desde que eu me conheço por gente. Falam que vão fazer uma porra de uma ponte lá. Agora o Ratinho Júnior fez a ponte. Tá fazendo a ponte. Agora. Olha só o tamanho do trecho. Olha o tamanho do trecho. É muito pequeno, cara. Ó, vem daqui e liga aqui, ó. Mas não, tinha que ter as balsas aqui, cara. Tinha que ter as balsas. Fica parado aqui. Você tem que, sei lá, às vezes tem a fila, você fica horas na fila pra entrar na balsa. Aqui é rapidinho, a viagem de balsa é coisa de 20 minutinhos. E é bonitinha, tá? Também é bem legal. Ah, porra, foda, né, cara? Como é que tá lá a construção? Nossa, a ponte vai ter isso aqui? Ai, sempre essas coisas que passam em São Paulo. Ah, beleza, estão fazendo. Cadê? Não, só tem projeto. Tem nada? Estão fazendo mesmo essa ponte? Estão fazendo. Então tá tudo bem, finalmente, né? Pelo amor de Deus, cara, uma pontezinha tão pequenininha. Cara, olha o tamanho dessa ponte. Olha o tamanho disso, cara. Meu avô dizia que ia morrer e não ia ver essa ponte. Pois é. Aparentemente ele vai ver. Vamos ver se ele consegue terminar até a próxima eleição, né? Nossa, muito feio. Sabe, já que não vai fazer ponte, por que não faz umas pontes bonitas, cara? Pô, você já viu as pontes que tem nos Estados Unidos? Faz aquelas pontes lá, fica bonito. Vira um ponto turístico, só as pontes ficam um ponto turístico.
Todos esses empecilhos podem acabar reduzindo ou até anulando a vantagem logística das ferrovias em médias e longas distâncias. É claro que essa não é a única explicação, mas não à toa os trens são responsáveis por uma fatia bem menor na matriz de transportes de carga do Brasil do que em diversos outros países do mundo. E para resolver esses e outros entraves, não tem outra saída. O jeito é unificar as bitolas. O problema é que, diferentemente da maioria dos outros países que tomaram essa decisão quando ainda tinham poucos trilhos para alterar, fazer essa troca numa estrutura com dezenas de milhares de quilômetros é uma operação muito cara. Converter mas tem como fazer, tem como fazer. 1,60 para bitola métrica ou para bitola mista custaria quase 2 milhões de reais por quilômetro de trilho. E para fazer o contrário, ou seja, ampliar a bitola métrica para bitola de 1,60 ou para mista, poderia demandar até 3 milhões e meio de reais por quilômetro. Essa diferença se explica porque, para estreitar a bitola, é necessário apenas... Seria o quê? Cara, isso é bastante. Será que é isso mesmo? Mas mesmo assim teria dinheiro. Pô, eles conseguiram roubar 6 bilhões assim. Mano, olha o quanto estão roubando. Só do que perdoaram de dívida do Odebrecht, olha quanto que roubaram da Petrobras. Dinheiro tem, tá? Agora pensando bem, não é tanto assim. Se fosse 1 milhão, 2 milhões por quilômetro, é bastante dinheiro. Nossa senhora, o Brasil nem tem dinheiro pra nada, né? Mas tem como. Se fazer um Dodge aqui no Brasil, eu acho que tem como. Tem que investir em infraestrutura, pô. Tem que investir em infraestrutura, tem que fazer, pô. Tem que fazer, vai ser feito pela missão. Vamos unir a missão vai ser o partido que vai unir as bitolas do Brasil. Bitola do Brasil. Bitolas do Brasil, unai-vos. Bitolas de todo o Brasil, unai-vos. Cara, isso aqui tem que ir pro livro amarelo, viu? Eu acho que isso aqui tem que ir pro livro amarelo. Unir as bitolas do Brasil. Apenas, entre muitas aspas, e aí, Jiraiya? Encurtar a distância entre os trilhos. Mas para fazer o inverso, a obra precisaria de muito mais... Cada km é uma indenização de desembargador. Base para os trilhos, composto por uma estrutura hipercomplexa, além da necessidade de aumentar a largura de pontes, túneis e viadutos ao longo do caminho para comportar trens maiores. Quando eu viajava que o Beraldo ele morava aqui em Curitiba e trabalhava em São Paulo, né? Eu aproveitava que ele morava em Curitiba pra vir pra cá final de semana com ele. Cara, mas ele ficava muito puto com essa questão. Ele só vinha... Quando ele nas lives, o Beraldo 80% nas lives, reclamando, ele na viagem nessa BR-156 que tem de São Paulo até Curitiba, que ele ficava assim, embasbacado como que em 2025 a BR que liga as duas capitais ainda usa o mesmo trajeto do Império, que era um trajeto feito por burros. Em vez de fazer uma linha reta. Mano, pum, ia ser muito mais rápido a viagem. Só tinha que fazer ponte e tudo, mas tem que fazer. Ele fala, tem que fazer o tamanho do país. Olha o tamanho desse país, tem dinheiro pra fazer, tem que fazer, pô! Tem que fazer! O Beraldo 80% no carro viajando, bravo! Eu odeio essa BR! Cheio de curva perigosa, exato, cara. Cheio de curva, cara. O fundão eleitoral dá pra fazer 2.000 quilômetros. Não é? Dinheiro tem. Cara, tamanho do Brasil, dinheiro tem, viu? Dinheiro tem. Junito, você acha que o Renan vem em 26? Eu acho que vem, cara. Eu tô começando a achar que o Renan tá começando a levar a sério essa história, viu? É importante a gente continuar cobrando o Renan. Renan é presidente. Renan é presidente. Eu acho que esse é fenomenal. Eu acho que seria incrível o Renan presidente. Ou seja, mesmo que usa a prata da vontade Bolívia de botar mais trens no Brasil, nós estamos numa situação até pior do que não ter trens, porque nós temos uma base de trilhos, mas que não são compatíveis. Pensando só no custo da transformação, o óbvio seria optar por reduzir a bitola nos trechos de 1,60, porque isso seria mais barato. Mas a escolha de bitola precisa levar em conta muitas outras variáveis além do preço. Por exemplo, a bitola determina a velocidade máxima de um trem e a capacidade de carga dele. Simplificando um pouco, bitolas menores suportam trens mais lentos, mas possibilitam que eles façam curvas mais fechadas, perfeito para terrenos acidentados e com maiores graus de inclinação. Que tem muito no Brasil, mais né? largas oferecem capacidade de transportar cargas maiores, além de mais estabilidade, mais conforto e, sobretudo, velocidades mais altas.
E nada impede, é claro, que diferentes bitolas sejam combinadas para atender diferentes objetivos, dependendo de cada necessidade. O Japão, por exemplo, tem a maior parte das linhas em bitola estreita de 1067 mm. Mas para poder implementar os incríveis Shinkansen, que são trens-bala que chegam a 320 km/h, tem que ter no Brasil. são Tem que ter no utilizados Brasil. trilhos com a bitola um pouco mais larga. A escolha Tem nesse que ter no caso Brasil, foi trem pela bala, né? bitola padrão, de 1435 mm, a mesma utilizada em praticamente todos os trens-bala existentes no mundo. Na Europa, na China, na Coreia do Sul, na Arábia Saudita, no Marrocos e provavelmente no que pretende se construir aqui no Brasil. Depois de décadas de iniciativas frustradas, em 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a construção de um trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto segue em Daqui fase de 50 estudos, anos. mas o secretário executivo do Ministério dos Transportes já disse que ele tem um pressentimento de que o empreendimento vai ser viável. O CEO da empresa Ele tem um pressentimento que vai ser viável. trem de alta velocidade deve ser. Com o custo estimado em 60 bilhões de reais, a obra deve começar em 2027, com a inauguração prevista para 2032. A companhia promete uma linha Aí, ó. de 60B pra construir o trem. 417 dinheiro, hein? quilômetros entre as duas maiores metrópoles brasileiras, e com mais 2 estações nas cidades de Volta Redonda e São José dos Campos. A previsão é que a passagem custe R$ 500 pelo trecho total e 250 se o ponto final for uma das 2 estações intermediárias. Caro! Mas e a bitola? Explorar a ferrovia por 99 anos já prevê o uso da bitola standard. Se o empreendimento sair do papel, o Brasil pode finalmente inaugurar uma nova era nos transportes. A adoção de um trem rápido movido a energia elétrica é uma ótima notícia em tempos de transição energética. Um estudo da União Internacional de Ferrovias aponta que a pegada de carbono de trens-bala pode ser até 14 vezes menos intensa do que em viagens de carro e 15 vezes menos intensas do que em viagens de avião. E é claro, esse é apenas um começo. Mas para um país que tem milhares de quilômetros que não se comunicam, é exatamente o que nós precisamos. Existe uma frase famosa que diz que o melhor momento para plantar uma árvore era 40 anos. O segundo melhor momento é hoje. Eu só espero que a gente não perca o bonde mais uma vez. Óbvio que a gente vai Mas perder. conta pra mim aqui nos comentários. Óbvio que a gente vai perder. Pô, a gente tá falando de Brasil, Ciência Todo Dia. Eu não sei o nome do Ciência Todo Dia. A menos que a missão progrida e a gente vai dar um jeito nisso. Acho que tem que ser um plano da missão. Vai entrar no livro amarelo a questão de trem e das bitolas. Já que eles estão querendo fazer uma linha de trem em São Paulo, e se não fosse para São Paulo? E se fosse do Rio de Janeiro direto para Tocantins? O que vocês acham? Mano, tem um lago aqui, grandão em Tocantins. Cara, ó, uma linha de trem. Vamos ver esse aqui. Nossa, achei! Achei! Serra Negra. Um lugar no Tocantins, água em volta. O trem sai do Rio de Janeiro direto pra... Ah, mas isso é em Goiás. Puta, não. Goiás não merece. Bom, mas ali é bom, hein? Só que tem muito centro urbano perto. Ah, tem Brasília perto. Se bem que... passando por... O trem sai do Rio de Janeiro, passa por Brasília e vem aqui, ó. Serra Negra. Não vai ser Secotins aí, né? Mas o Secote brasileiro pode ser aqui, viu? Direto, viu? Vamos ver, mas tem que ser no Tocantins. Secotins tem que ser em Tocantins. Vamos achar um bom lugar para fazer o Secotins aqui. Parque Nacional do Araguaia. E se fizer uma... Cara, dá pra você criar... Aqui é muito pequeno, né? Ilha das Cobras. Não, mas é muito pequeno. Tem que ser um presídio pra 1 milhão de pessoas. Tem que ser um mega... Cara, tem que ser o maior presídio da história do mundo, entendeu? Vai virar ponto turístico em volta do turismo. Vai ter uma cidade em volta do presídio, que é a cidade só dos agentes que trabalham no presídio. Vai ser muito grande o presídio. Tem que ser gigantesco. Então vai ter que ser uma área aqui no Tocantins bem afastada. Pode ser aqui, na Ilha do Bananal, ó. Pá! 1 milhão de pessoas, uma cidade em volta. Ligando o Rio de Janeiro ao Secotins.
É isso, eu acho que vai ser o primeiro grande projeto. A Ilha das Cobras é proibido entrar ser humano, só com liberação, mas eles não são seres humanos, são bandidos. Então tá de boa. Vamos. 1 milhão de pessoas num presídio. Esse é o maior projeto de segurança pública do mundo. Enfiar um monte de vagabundo. Nossa senhora. Presidião, tipo condomínio fechado de pobre, são um presidião. Um presidião. E aí, qual vai ser o Junitonistão? O Junitonistão tá aqui, ó. Mas vai ser o Pardistão. Capital do Pardistão vai ser criada uma nova capital. Vai ser criada uma nova capital. Ou pode ser Curitiba. Ah, pode ser Curitiba mesmo, vai. Pode ser Curitiba. É só derrubar os prédios públicos aqui. A lá Oscar Niemeyer. Derruba o Museu do Olho. Faz coisas grandiosas, né? Destrói esses prédios aqui do Centro Cívico. É isso aí. Tem mais alguma coisa no vídeo? Valendo uma camiseta da Lowe's. Gostei do vídeo. Quantas vezes vocês acham que a gente teve que regravar os takes desse vídeo porque a gente não tem maturidade o suficiente pra falar a palavra bitola repetidas vezes? Chutem. Cara, bitolas do Brasil, unai-vos.